Olá, amigos. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pelo canal do Vem para trazer mais uma mensagem, uma palavra ao seu coração e ao meu coração também. Palavra essa que fala da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus, sempre apontando o arrebatamento que está perto, muito perto, que está ali às portas. Então é hora da gente aprender da palavra de Deus, é hora da gente estar em comunhão profunda com o Senhor e em comunhão com a volta gloriosa do nosso Messias. Bem, o nosso assunto hoje será sobre a verdadeira igreja de Cristo, a igreja dos apóstolos, a igreja de Jesus, a que ele deixou aqui na terra, a igreja que ele veio pregar e a igreja que ele vem buscar. Então eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, verso 42. Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós vemos aqui que a igreja de Cristo, ela é uma igreja totalmente diferente da igreja que nós vemos, do evangelho que é pregado, do evangelho que hoje você vê, esse evangelho da apostasia, esse evangelho da prosperidade. É uma igreja totalmente diferente. O modelo da igreja de Cristo, ele é um modelo de arrependimento. É um modelo onde você persevera na doutrina em que Jesus deixou. A primeira doutrina que Jesus deixou. A igreja, com o passar dos tempos, ela se perdeu, mas é projeto do Senhor que isso acontecesse. O Senhor diz que na parábola do joio e do trigo, que o inimigo vinha e plantava ali uma semente, e essa semente ia embora, e essa semente lá no final, essa semente do mal, ela ia apodrecer a igreja. E hoje é o que nós vemos, a igreja do início, a igreja primitiva, ela foi mudando, foi se modernizando com o passar dos anos, com o passar dos tempos. E essa igreja, como um fruto, ela apodreceu. Esse evangelho que a gente vê hoje é um evangelho totalmente podre, um evangelho que não tem... É como uma goiaba que você vai no pé. Antigamente a gente ia no pé de goiaba, via uma goiaba bonita, quando você abria ela estava cheia de bicho. Mas a igreja de Cristo, ela não se perdeu. A igreja do Senhor, ela está sendo preservada, não são poucos. Essa igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela é cheia de sinais. Que sinais são esses? Sinais do amor de Deus. Sinais, primeiro, que vêm do coração. Sinais da presença do Espírito Santo. Sinais da fonte que jorra no coração da igreja. Sinais de que a igreja, ela tem qualidade espiritual. A igreja de Cristo tem qualidade espiritual. É uma igreja que tem temor. A primeira coisa que você vê no fruto
da verdadeira igreja de Cristo é que ela é obediente, ela persevera na doutrina da palavra de Deus, da verdadeira doutrina. Em cada alma há temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, assim como hoje se faz pela igreja do Senhor. Porque a igreja de Cristo, ela tem poder, o poder do Espírito Santo para a libertação, para que verdadeiramente o pecador ele se arrependa, ele seja liberto do pecado, ele seja livre para ser livre diante de Deus. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, a igreja de Cristo, ela tem tudo em comum com o outro irmão. A alegria de estar na presença do Senhor, a alegria de estar falando do Senhor, a alegria de estar meditando na palavra do Senhor. A igreja de Cristo, ela não troca a palavra de Deus por um programa de televisão ruim, nem por nada, mas a igreja de Cristo, ela sabe filtrar as coisas. A igreja de Cristo, ela não troca a comunhão com Deus por nenhum divertimento que vá tirá-lo da presença do Senhor, que vá cortar a comunhão com Deus. A igreja de Cristo, ela tem Jesus no coração para filtrar bem, para saber aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Que fruto é esse? Se esse fruto é bom, se esse fruto é ruim. A árvore, se ela é boa, se ela é ruim. A igreja de Cristo tem discernimento. Outra característica que vemos na igreja de Cristo, que eles vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Meus irmãos, nós, como igreja de Cristo, nós ajudamos aos nossos irmãos. Quando nós vemos um irmão necessitado, nós saímos em busca da solução. A igreja de Cristo, ela sai em busca de resolver, de ajudar a cada um. Se você vê um irmão necessitado, você está ali, está junto, está ajudando, em oração, em doação de amor. Enfim, outra característica é perseverando unânimes todos os dias no templo. Esse templo aqui não é o templo feito por mãos de homens, mas é o templo do Espírito Santo. Jesus é o templo. Nós perseveramos, a igreja de Cristo, ela tem perseverança, persevera na doutrina, na palavra de Deus, persevera em estar diante de Jesus. Jesus é tudo, Ele é o templo. Ele é o templo. Lá no céu Ele é o templo, e aqui nós somos o seu templo, onde Ele habita no nosso coração, na sua igreja. A igreja de Cristo, ela tem liberdade, ela está junto, perseverando unânime todos os dias, e partindo pão em casa. Para vocês verem, meus irmãos, que a igreja de Cristo, ela não está em templo religioso, ela não está firmada. Ainda que ela esteja ali no templo, que ela vá no templo, mas de lá ela é coluna, de lá, ainda que você vá na igreja, ainda que você esteja indo na igreja, o Senhor quer que você esteja de pé na sua presença. Jesus é a nossa coluna espiritual, a coluna da nossa vida. É Ele que nos dá o sustento, é Ele que nos dá o pão diretamente. Você vai na igreja não para você chegar lá e só ser abençoado se você estiver na igreja. A igreja de Cristo, ela parte o pão em casa. Ela parte o pão em casa. Porque em casa, Jesus está alimentando os seus verdadeiros adoradores. Então a igreja de Cristo, ela parte o pão em casa e come com alegria junto com a sua família, junto com os seus irmãos, junto com o seu vizinho, junto com o seu amigo, com o seu irmão que está longe. O culto feito dentro de casa, o culto feito no próprio YouTube, em Hangouts. Enfim, nós vemos hoje a comunhão com os irmãos.
ele está de uma forma tão ampla, em que a igreja não precisa de ir a templo algum, porque o templo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso templo. E nós somos o seu templo, onde Ele habita em nosso coração. Então a igreja de Cristo ela é totalmente diferente da igreja que você vê hoje. Em Atos 2, no verso 40, o Senhor diz assim: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Que geração é essa? É a mesma geração da apostasia, do reino da prosperidade, aonde está levando muitos evangélicos, muitos crentes para o inferno. Meus irmãos, nós temos que seguir a doutrina da palavra de Deus. A doutrina da palavra de Deus é a verdade. Por que nós temos que estar rotulados ao evangelho podre que está? Como se nós dependêssemos dele, como se a igreja de Cristo dependesse desse evangelho? De forma nenhuma. A igreja de Cristo ela depende do Senhor Jesus, porque Ele é o alimento principal, Ele é o alimento forte, o pão vivo que desceu do céu. Ah, mas eu como alimento na igreja também. Mas que alimento é esse que você come na igreja? O alimento que você come na igreja é um alimento com fermento. É um alimento que não fala da volta de Jesus, que não ensina as profecias, é um alimento que não está conectado com arrebatamento. Alimento que vem com fermento, alimento que fala de Deus, mas não ensina as profecias do Senhor. Prega dízimos e ofertas. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela é liberta de tudo isso. A igreja de Cristo, ela passou além da fase de ir a templos, porque ela aprendeu o verdadeiro caminho estreito. Ela é liberta. Jesus se pôs o Filho do Homem libertar. Verdadeiramente sereis livres. A igreja de Cristo, ela é livre. Ela está na terra, mas o seu coração está no céu, está no reino dos céus que está por vir. O seu coração, os seus pés estão pisando no mundo, mas o seu coração está no reino que está por vir. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. A igreja que tem liberdade no Senhor, aonde você não entra além do véu e sai do véu. Você clama pelo sangue de Jesus, entra no Santo do Santo, depois sai do Santo do Santo. Clama pelo sangue de Jesus para almoçar, clama pelo sangue de Jesus para viajar, clama pelo sangue de Jesus para isso. Não, meus irmãos. Não. A igreja de Cristo, ela está além do véu o tempo todo. O que pisa o que nós estamos fazendo nesse mundo é apenas pisar aqui. Mas o nosso coração, a nossa mente, ela já está além do véu. Ela tem que estar além do véu, dentro do Santo dos Santos. E dali a gente não sai do Santo dos Santos. Mas Ele está conosco, porque é o Espírito Santo. Nós estamos dentro do Santo dos Santos, guardados, escondidos, no clamor constante pelo sangue de Jesus. Então essa é a verdadeira igreja de Cristo. Por que você quer outra igreja? Por que você não busca essa igreja de Cristo segundo a palavra de Deus? Esse não é um entendimento meu, não é um entendimento da igreja de Cristo, é um entendimento da palavra. Essa é a verdadeira palavra que Jesus veio pregar. O Senhor diz: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, antes que venha o fim. Esse evangelho do reino, esse é o evangelho verdadeiro, é o evangelho do Deus desconhecido, que diz em Atos 17, versículo 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens,
nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Meus irmãos, esse é o Deus desconhecido da palavra. Esse é o Deus desconhecido. Nós antes não conhecíamos esse Deus, mas agora Jesus veio e libertou verdadeiramente. Busca essa libertação. Essa libertação vai vir na sua vida de acordo com a sua entrega de coração ao Senhor, na leitura da palavra. Troque programas de televisão, abandone isso tudo. Abandone tudo que você puder. Esteja em silêncio com o Senhor nos momentos que você pode estar em silêncio com o Senhor. Não troque a palavra de Deus, o conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Crescei. Por quê? Porque quando você cresce na graça e no conhecimento, você não é enganado. Não é enganado. Em Oséias, capítulo 4, no verso 6, diz assim a palavra do Senhor: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Meus amigos, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então a falta de conhecimento está causando a destruição do povo que se diz de Deus. A apostasia ela está instalada dentro das igrejas. E só quem pode tirar você da apostasia, mas eu não estou na apostasia. Meu irmão, eu te aconselho a passar o seu coração e sua vida diante do Senhor. Meus amigos, o objetivo não é confrontar ninguém, não é ir contra ninguém, mas é mostrar no amor a verdadeira igreja de Cristo. Essa igreja do Senhor, ela tem vida própria no Senhor Jesus. Eu quero uma igreja que esteja ensinando as profecias do Senhor, que esteja ensinando a volta de Jesus, que esteja ensinando, falando o momento profético que nós estamos vivendo. Eu quero uma igreja que está falando de arrependimento, de santidade, que não tenha dízimos, que não pregue dízimos para você chegar no céu, que não tenha um pastor falando de dízimo. Se você não entregar 10% do teu dízimo, você não está sendo fiel. Eu quero uma igreja aonde eu veja a igreja primitiva de Jesus. Eu quero uma igreja que esteja falando isso. Você não acha. Você vai achar essa igreja fora dos templos religiosos. Porque a igreja de Jesus ela não está presa a templo religioso nenhum. É difícil ouvir a verdade, mas essa é a verdade. Eu não falo isso para ninguém, para confrontar ninguém e nem entristecer o seu coração, absolutamente. Eu falo isso porque a igreja de Cristo ela tem amor por aqueles que precisam ser acordados. A igreja de Cristo ela está esperando ansiosamente a volta de Jesus. Ela sabe o relógio profético que vai bater a qualquer momento, à meia-noite. A igreja de Cristo, ela tem o Espírito Santo no seu coração. Ela não está misturado com esse evangelho moderno, com o evangelho gospel. Ela não está misturado com um fruto podre que se tornou esse evangelho. Ela não está misturada com isso. A igreja de Cristo, ela guarda os primeiros conhecimentos, o primeiro amor com o Senhor. Ela não se modernizou porque o Senhor, ele não se modernizou. Ele é ontem, hoje e eternamente, ele é o mesmo. Então, meus irmãos, meus queridos, é hora de parar para pensar na sua vida, onde você está,
Em que evangelho você está? Em que evangelho? Você está no seu conforto espiritual, no seu ar-condicionado espiritual? Você está no seu ar-condicionado social com Deus, no seu clube social com Deus, indo na igreja, tocando, cantando, participando de grupo de louvor. Mas quando você sai da igreja, você não tem libertação. Quando você vai para casa, você está cheio de problema dentro de casa, mas você está na iniquidade, você não tem força para sair do pecado, você não tem força para lutar, você não tem libertação, você depende de ir na igreja. Se você não for na igreja, estão te amedrontando, dizendo, olha, você vai para o inferno, você vai perder sua bênção. Eu já fui ameaçado assim, muitas vezes. Eu quero dizer para você, meu amado, que a verdadeira vida em Jesus está fora dos templos religiosos. Está fora dos templos. Fora dos templos religiosos, aos pés de Jesus, na sua casa, está a verdadeira vida com Deus. Não vai passar caminhão em cima da sua cabeça, não. Você não vai ser atropelado por ônibus. Você não deixa amaldiçoar a sua vida dizendo que se você não for na igreja, você vai ser um maldito, você vai ser amaldiçoado. De jeito nenhum. Isso é uma mentira que plantam dentro da sua vida. Porque Jesus, o Senhor, não faz isso. A verdadeira igreja de Cristo, ela é livre. Livre para amar ao Senhor dentro das suas casas, para estarem 24 horas em comunhão com o Senhor Jesus. Essa é a igreja de Cristo. Meus irmãos, quem alcança isso, alcança a verdadeira liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Crescei na graça e no conhecimento que você vai achar isso. Crescei na palavra de Deus, busque ao Senhor de todo o teu coração. Não pare no conhecimento, porque se você parar no conhecimento, você vai ficar no meio do caminho. Quando você chega ao conhecimento da verdade, você entrar no caminho estreito, porque o caminho estreito está além do caminho largo. No caminho largo todos entraram, mas é preciso sair do caminho largo e entrar no caminho estreito. É um caminho onde você não vai funcionar no sistema religioso. Você não funciona no sistema religioso. Então é um caminho onde Satanás não quer você ali. Ele quer você no caminho largo, dentro do sistema religioso. Porque quando você sair do sistema religioso, você para de funcionar para a religião, para o mundo. Então as lutas vão vir. Mas a palavra diz, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Sedes participantes das aflições de Cristo. Tem de bom ânimo, porque o caminho estreito, o caminho que Jesus traçou, Ele viveu esse caminho. A igreja de Cristo tem que viver esse caminho também. Mas é esse caminho que vai te levar à eternidade. É esse caminho que vai te levar ao Pai. É esse caminho que vai te levar no arrebatamento. É esse o verdadeiro caminho. Se você quer realmente a verdade na sua vida, busque a verdade e viva a verdade. Para que viver numa mentira? Eu vivi numa mentira religiosa. Mas de lá o Senhor me tirou, glória a Deus. Meus irmãos, Satanás, ele não quer que você cresça no conhecimento e na graça. Porque se você crescer, se você começar a ler a Bíblia, você vai se alimentar, você vai conhecer a verdade de Deus. Você vai encontrar o verdadeiro Deus desconhecido, que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Esse é o Deus do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Esse é o Deus que quando você conhece esse Deus, você vê que você não conhecia dentro das igrejas, dentro da religião. Você não conhecia.
Não adianta só falar de Deus dentro de igreja, não adianta, gente. Não adianta. O meu povo, ele foi destruído por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento, os falsos profetas estão dominando, levando muitos dos crentes para o inferno. E a falta de conhecimento está te levando para o inferno. Acorda, meu irmão. Acorda você. Sai da falta de conhecimento, vai ler a palavra, entra lendo a palavra. O reino dos céus, ele é tomado. Vamos tomar o reino dos céus. Acorda. Vamos tomar o reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles que conhecem. Satanás conhece a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia também. Você tem que conhecer e saber que o reino dos céus é como Josué e Caleb. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra prometida. E essa terra prometida que nós vamos tomar em nome de Jesus. E ela está vindo. É o arrebatamento. Essa terra é daqueles valentes que animosamente, que avivadamente estão com a chama dentro do coração, ardendo dentro dos seus corações. E é esse reino dos céus que a igreja vai tomar. Nós iremos tomar o reino dos céus. Então levanta, meu irmão, levanta-te e anda, em nome de Jesus. Sai desse comodismo, sai da apostasia, abandona esse reino da prosperidade, porque esse reino não vai te levar no arrebatamento. Esse reino vai te prender aqui. Esse reino maldito da prosperidade vai prender você aqui. A igreja de Cristo é a igreja em que tinham tudo em comum. É uma igreja que perseverava unanimemente em oração. É a igreja onde ela não tem riqueza no mundo. É a igreja que a riqueza dela é o Senhor Jesus. A riqueza dela está num tesouro, está no céu. É a igreja que é simples de coração. É a igreja onde os necessitados, eles são acolhidos. É a igreja onde o que eu tenho, eu vou dividir com o meu irmão, sim. Se tiver o meu irmão passando necessidade, eu vou fazer por ele, sim. Eu vou ajudar. Tá dificuldade, meu irmão, vamos ajudar. Vou ajudar você se eu puder, vou ajudar assim como me ajudem se eu puder também. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. É aquela que persevera unânime em oração. É aquela que parte o pão em casa. O pão é aquele que é Jesus. Então é hora de pregar o Evangelho, esse Evangelho do reino que será pregado a todas as nações. Então virá o fim. Glória a Deus por esse maravilhoso Evangelho da palavra de Deus. Bem-vindo ao reino dos céus. Bem-vindo ao Deus desconhecido da palavra do Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus.